Se a gente for olhar, por exemplo, ano passado, a gente acabou vencendo todos os jogos que a gente participou, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar em Free Fire, a gente é o time que tem o melhor desempenho na história do Brasil, a gente é o time que mais venceu a LBFF, a gente é o time que chegou mais longe no Mundial. A gente fica brincando que o Brasil por 4 minutos não passou, né, na Copa do Mundo, mas a gente não foi campeão por 3 pontos. E foi literalmente nos últimos 33 segundos de jogo que a gente acabou perdendo o título mundial. Então, ser competitivo está dentro do nosso DNA. Tá? Eu acho que assim, quando a gente decidiu retornar para a modalidade, para League of Legends, quando a gente decidiu comprar uma vaga, primeiro a gente sabia que ia ser algo que ia demandar muito trabalho, muito esforço e possivelmente a gente não ia acertar tudo de primeira. Né? Então, para comprar uma vaga é uma coisa que a gente está falando aí de dezenas de milhões de reais, né? Então é muito dinheiro investido. E se a gente for comparar, então, para esse ano a gente teve 2 times que compraram vagas, então a gente junto com a Fluxo, e 8 times antigos. Então a gente, querendo ou não, a gente tinha num período muito curto, né? Porque o League of Legends ele tem uma janela de transferência que ela é muito curta. Enquanto todo mundo estava contratando 1, 2 jogadores, a gente teve que contratar 12 jogadores, mais comissão técnica, mais estruturar todo o processo para poder receber esse time. Então, acho que quando a gente olha hoje onde a gente está, eu acho que é algo que eu entendo como sucesso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente acertou muito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma equipe de psicólogo, de performance, que a gente chama extremamente sólida. Eu acho que hoje a gente tem a coaching staff, que eu acho que de longe é a melhor coaching staff do Brasil. A gente tem 3 pessoas no CBLOL que são extremamente competentes, né? Eu acho que o campeonato, ele tá, por exemplo, tá longe de acabar, a gente ainda acredita. Se tem uma das coisas que a gente tem no nosso DNA é competitividade, então a gente tem como objetivo de empresa, a gente, em qualquer campeonato que a gente disputa, a gente mira sempre estar disputando entre os melhores, e acho que assim, acertar todas as vezes é uma coisa que é muito difícil. Eu acho que, mas assim, uma das coisas que talvez o torcedor possa esperar, talvez não, que ele pode esperar pra gente é que, cara, a gente vai acertar todas as vezes? Não. Mas a gente vai acertar mais do que erra. E quando a gente entender que a gente tem oportunidades de melhorar, quando a gente entender que, pô, peraí, eu tomei uma atitude, eu fiz uma coisa, mas agora eu posso fazer uma coisa melhor, a gente vai fazer. Então, a gente, por exemplo, a gente não mede esforços para, por exemplo, trazer jogadores novos para o time, para a gente poder mudar a mecânica, para a gente poder, de fato, estar onde a gente quer, né? Acho que ninguém gasta, que nem eu falei, ninguém gasta dezenas de milhões de reais para chegar no campeonato e não desempenhar. Mas eu acho que assim, a gente está no caminho e eu acredito que até o final do campeonato a gente vai estar bem diferente do que esse começo.